Olá pessoal, eu sou o professor Vinícius Godoy, da disciplina de processamento de imagens. Antes da gente começar a falar da disciplina, eu vou explicar um pouquinho sobre mim. Então, eu sou mestre em visão computacional aqui pela PUC, fiz um trabalho sobre identificação de linguagem de sinais utilizando o Kinetic. Então, um surdo-mudo podia gesticular e a gente conseguia identificar quais palavras ele estava gesticulando. Eu também sou autor de um livro sobre processamento de imagens chamado OpenCV by Example, da Pact Publish. E eu sou professor da PUC desde o ano de 2010. Só que trabalho com processamento de imagem muito antes do que isso. Desenvolvi aplicações de processamento de imagem na Positiva Informática para fins educacionais, desenvolvi aplicações de processamento de imagem para games e sou inclusive professor aqui da PUC também da pós-graduação de desenvolvimento de jogos digitais, também na disciplina de computação gráfica. Então, sobre o que a gente vai falar? O que é o processamento de imagens, né? Que a gente fala tanto. Então, por que seria importante você estudar processamento de imagens para você, já que você provavelmente só quer pilotar um drone ou usar ele para outros fins comerciais? Você deveria, então, não existem ferramentas prontas para isso, você deveria realmente estudar como que o processamento de imagens acontece tão a fundo? Na verdade, eu já posso adiantar para vocês que é muito importante estudar o processamento de imagens a fundo. Porque, primeiro de tudo, você vai provavelmente adquirir um equipamento para o seu Vant ou para o seu drone. Então, você vai ter que comprar uma câmera, você vai ter que comprar um sensor, às vezes um sensor infravermelho, e esses sensores, eles não são sensores baratos. Você vai ver que tem diversos modelos variando lá de R$400 a R$8.000, às vezes modelos mais caros até do que o teu equipamento de voo. Então, o primeiro ponto que é muito importante se estudar o processamento de imagens é você ter critérios técnicos para você escolher um equipamento desse. Então, como que eu vou saber se esse sensor é melhor do que esse outro? O que significa esse dado aqui do sensor falando em taxa de captura, falando em extensão de onda? Então, esse é um dos primeiros tópicos que a gente vai trabalhar na disciplina, que vai explicar para você a diferença entre esses sensores, o que um sensor tem melhor do que o outro e assim por diante. O segundo ponto é que você vai criar um grande vocabulário da área de imagens. Então, muitas vezes você tem um problema e gostaria lá de procurar uma solução. E aí você abre o Google e não sabe o que digitar, né? Então, esse é um problema para as pessoas que nunca estudaram a área. Se você estudou a área, o que vai acontecer? Você vai abrir o Google e pode usar um termo técnico, né? Transformada de RUG para detecção de ervas daninhas, por exemplo. Então, a partir do momento que você tem esse vocabulário enriquecido, seja para você como programador, de repente, desenvolver uma nova aplicação de imagem e diferenciar a sua empresa num campo que às vezes outras empresas não têm, tornar o seu drone mais inteligente, seja para você tentar processar imagens numa ferramenta, conhecer melhor a ferramenta, entender melhor a ferramenta, ou seja para você realmente contratar alguém que vai desenvolver um serviço de processamento de imagens para você. Esse vocabulário é muito importante, você precisa conversar com as pessoas, você precisa conseguir ler textos sobre as coisas e você precisa entender. Por último, e não menos importante, né, é que o processamento de imagens hoje ele é central em uma série de aplicações. Hoje em dia, celulares têm câmeras, hoje em dia os drones têm câmeras, hoje em dia você tem videogames com câmeras. Então, o processamento de imagens se tornou uma disciplina extremamente importante na sociedade moderna. É através dela que você vai conseguir criar, ou que os engenheiros vão conseguir criar equipamentos extremamente inteligentes. Por exemplo, uma câmera que segue o seu dono, ou você poder tomar decisões em voo sem ter que estar presente no momento em que aquele drone está voando e assim por diante. A nossa disciplina ela vai se focar primariamente, embora a gente os drones tenham a capacidade de tirar fotos coloridas, a gente vai se focar primariamente em imagens com tons de cinza. Por que imagens com tons de cinza? Primeiro, elas são mais simples de se trabalhar, existe mais teoria e mais algoritmos em torno dessas imagens, e por último, a gente não tem tanta informação numa imagem em tom de cinza quanto tem numa colorida, e isso nos permite ter mais facilidade no processamento dessa imagem
e entender os conceitos que podem ser aplicados depois nas imagens coloridas com algumas adaptações. Então vocês vão ver que a maior parte do material se concentra nessas imagens pretas e brancas, vamos dizer assim, né? Com escalas de cinza. A nossa disciplina ela é dividida em 3 unidades. A primeira unidade trata de formatos de imagem, compressão e filtros. O que é isso? Eu vou aprender, por exemplo, qual que é a diferença entre um PNG e um JPG. Então, nos programas de imagem, a gente salva as imagens de maneira casual, ou uma câmera às vezes salva e já coloca num formato para você, e você não tem noção do porquê que ela usou esse ou aquele formato, né? A gente também ouve muito papo, a imagem no formato RAW ela é melhor. Será que é melhor mesmo? Então você vai entender qual que é a diferença entre esses formatos e por que um formato seria melhor do que o outro. A segunda parte é falar um pouco sobre compressão. Então vocês vão ver que alguns arquivos de imagem eles podem ficar muito grandes, especialmente vídeos, sem algum tipo de compressão. Existe alguma diferença na compressão? O que é um arquivo MP4? As imagens comuns usam compressão e assim por diante. Por último, a gente vai mostrar filtros de imagem. Você já deve ter brincado com filtros em aplicações gráficas como o Photoshop, mas nunca deve ter parado para estudar assim, poxa, como eu poderia combinar esses filtros para chegar em determinados resultados que me interessam? Será que eu posso melhorar a visualização de um dado usando o filtro? Será que o filtro pode se tornar mais útil para mim? A segunda unidade, a gente vai estar mais interessado em obter informação a partir das imagens. A gente chama isso de reconhecimento de padrões. Então, por exemplo, eu tenho uma imagem cheia de quadrados, que podem ser, por exemplo, piscinas de uma série de peixes que você está fotografando lá com o seu drone. Então, você gostaria de identificar em que posição esses quadrados estão dentro da imagem, né? Então, obter coordenadas disso, obter a área dessas piscinas, ou contar quantos peixes estão dentro desses tanques, e assim por diante. Então, o objetivo da segunda parte é nós entendermos o que existe na imagem e conseguir extrair informações que podem ser usadas em algum sistema ou processadas ou alimentar algum banco de dados ou serem classificadas de alguma forma, de modo que a gente possa obter dados e tomar decisões, muitas vezes até durante o voo do próprio drone, por exemplo, ele identificar que uma determinada área de plantação tem uma possível doença, então baixar esse voo e tirar fotos mais detalhadas, sem que ele tenha que ser reprogramado ou que exista um operador fazendo isso manualmente. E por último, a unidade 3 é a unidade mais prática de todas, onde a gente vai mostrar uma série de exemplos de situações reais onde o processamento de imagens ajudou e dar uma estudada em que filtros e que combinações que eles usaram para chegar nesse resultado. Então, por exemplo, a gente pode pegar uma situação que a pessoa queria contar quanto tempo um porco ou um boi ficava no coxo. Então, a gente vê como que ele organizou os filtros e as ferramentas de processamento de imagem para conseguir fazer essa contagem e obter sucesso nessa tarefa. Então, cada uma dessas unidades tem 10 horas aula. Nessas unidades a gente vai exigir de vocês alguns trabalhos, alguns exercícios. E é importante que quando vocês estiverem consultando o material, a aula vai ter um e-book para vocês também, com todo esse material em português. E quando vocês estiverem consultando esse material, vocês vão notar que existe também uma parte um pouco matemática no meio do material. Eu peço que vocês não se assustem, pois essa parte está lá porque o nosso curso ele tem um público bastante heterogêneo, então eu sei que parte de vocês tem um interesse mais no uso do drone, mas parte de vocês também vem da área de exatas, são programadores e gostariam de se aprofundar um pouco na matéria e às vezes até escrever softwares com seus próprios filtros. Essa parte matemática é para esses alunos, elas não vão ser exigidas em prova, a gente não vai colocar atividades que façam vocês fazerem cálculo, mas ela está ali para aquele aluno que às vezes quer se aprofundar um pouquinho mais, poder fazer isso com tranquilidade. A gente também vai trabalhar bastante com uma ferramenta chamada ImageJ. A ferramenta ImageJ ela é uma ferramenta de mercado, na verdade é uma ferramenta feita para pesquisa e que ela implementa praticamente todos os filtros que a gente vai falar em aula e que vai permitir que vocês façam os trabalhos
utilizando esses filtros de maneira apenas com um clique. Então vocês vão ver que a ferramenta te dá parâmetros, ela tem uma interface um pouquinho mais avançada do que um Photoshop. Ela te dá certos parâmetros e você pode trabalhar ali tudo que está sendo visto no material de aula. Por último, a gente tem a nossa avaliação. Como eu falei, cada unidade vai apresentar para você 1 ou 2 trabalhos. Os trabalhos à distância vão valer 40% da nota. E ao final da disciplina a gente tem uma prova presencial valendo os outros 60% da prova, da nota, como acontece em todas as outras disciplinas do curso. Por fim, eu só gostaria de falar para vocês que o plano de ensino no Eureka contém todas as instruções sobre o que você deve fazer, todos os materiais e vídeos anexos que vocês devem assistir. Então, a gente sempre vai concentrar tudo nesse plano de ensino. Eu também estou disponível no e-mail, você pode acessar na parte de comunicação do Eureka, me mandar e-mail, que eu respondo e-mail. Então, por favor, se você tiver dúvidas, se você tiver questionamento, se você tiver comentários sobre a disciplina e quiser mandar esses comentários de maneira privada, acesse o e-mail. Dentro do Eureka a gente também vai ter chat e fórum sobre diversos temas da disciplina. Então, vamos usar esse ambiente aí para a gente se manter em contato, já que é uma pós-graduação à distância, e esse contato ele vai se dar primariamente pelo meio virtual. É isso, pessoal. Bons estudos para vocês e aguardo a comunicação de vocês na disciplina.